Como você fazer uma adubação para um plantio de milho com eficiência, com custo baixo e que você produz muito, que você ganha dinheiro. Que a adubação de milho não é tão simples assim, igual muitas pessoas pensam. Às vezes você está pensando assim, vai ficar falando aí que eu não tenho condições de fazer, eu não tenho maquinário caríssimo, eu não tenho... Não é bem isso aí. Então, aquilo que eu vou estar falando para você, qualquer produtor, desde aquele pequeno produtor de 1 hectare, de meio hectare, até aquele produtor de 5, 10 mil hectares. Não é excesso de adubação que vai fazer com que as espigas de milho fiquem grandes. O que vai fazer as espigas de milho desenvolver e o milho produzir é o conjunto. Investimento feito corretamente é lucro certo no bolso. Investimento que não é feito corretamente é prejuízo certo. Então, se você pegar e fizer as coisas dentro das normas, seguindo o padrão correto, você vai ganhar dinheiro. Eu não estou aqui para estar te ensinando matemática. Estou aqui para ser direto e algo que realmente funciona. Olá, meus amigos, eu estou aqui hoje gravando de dentro do carro, até estou aqui na lavoura aqui de milho, é porque está ventando muito. Se não tivesse ventando, aí tinha condições de estar fazendo aí a gravação ali de dentro da lavoura tranquilamente, certo? Mas depois eu vou estar mostrando para vocês aí essa imagem dessa lavoura aí para você tá vendo. Então, pessoal, vamos lá. Hoje eu vou estar falando para você como você fazer uma adubação para um plantio de milho com eficiência, com custo baixo e que você produz muito, que você ganha dinheiro. Que a adubação de milho não é tão simples assim, igual muitas pessoas pensam. Então tem vários fatores que tem que levar em consideração, que se não levar esses fatores em consideração, você não tem um bom resultado em uma adubação de milho. Por isso que a mesma variedade de milho que planta em um local com a distância de 2 km, 3 km, dá uma diferença de produtividade muito grande em relação a um produtor rural e o outro produtor rural. A diferença chega a dar aí de 50, 60 sacas de milho por hectare, até mais. Tá? Por isso que é importante você considerar isso que eu vou estar falando para você nesse vídeo hoje. Vou estar te dando essa dica, vou estar mostrando para vocês em cima de resultado que se fizer corretamente você vai gastar pouco e vai produzir muito utilizando uma tecnologia tão simples que qualquer produtor rural pode utilizar, que às vezes você está pensando assim, vai ficar falando aí que eu não tenho condições de fazer, eu não tenho maquinário caríssimo, eu não tenho... Não é bem isso aí. Então aquilo que eu vou estar falando para você, qualquer produtor, desde aquele pequeno produtor de 1 hectare, de meio hectare, até aquele produtor de 5, 10 mil hectares. Então ele pode estar utilizando esse método que ele vai ter aí um excelente resultado em termos de produtividade e lucratividade, ok? Como que eu vou estar falando para vocês nesse vídeo, esclarecendo passo a passo como você fazer uma boa adubação de milho. Primeiro, eu não estou aqui para estar te ensinando matemática, estou aqui para ser direto e algo que realmente funciona. Então eu vou estar te mostrando os detalhes desde o início. Você vai, principalmente quando você vai fazer o preparo do solo, escolha do local onde você deva plantar esse milho, quando você vai plantar. Então eu vou estar comentando com vocês a safra de verão. Praticamente quase todo mundo já plantou milho da safra de verão, então vamos falar um pouco também da safrinha que vai ser o plantio a partir aí de janeiro. Então o pessoal já começa a plantar o milho safrinha. Então, pessoal, primeiramente, quando você vai pensar em plantio de milho, você tem que escolher um local adequado. Se for um plantio, se você estiver pensando em plantar milho a partir do mês de fevereiro, a exigência desse tipo de solo para você plantar, você vai ter que usar determinados critérios para você escolher o local de plantio. Então, muitos produtores rurais perderam, principalmente nesse ano, com a safrinha, porque não considerou determinadas áreas. Então, tem áreas na propriedade que não é viável plantar o milho safrinha, que se ele plantar e ocorrer a falta de chuva, chover menos, a chance dele produzir é muito pouco. Então, por isso começa aí um simples detalhe aí que ele tem que levar em consideração. E depois que ele escolheu o local adequado de plantio, tá? Ele tem de verificar, fazer um levantamento do seu solo. Se é um solo que tem muita matéria orgânica, que é um solo que tem pouca matéria orgânica, certo? Se é um solo que já está bem corrigido, ou se não está, que a adubação, ele tem que levar em consideração todo tipo de solo, tá? Os tipos do solo que ele vai fazer a adubação. Então, por isso que tem determinado produtor rural que em determinado tipo de solo, ele usa lá 500 kg de adubo por hectare, faz mais 150 de cobertura, 200 de cobertura. O outro que às vezes usa 300 kg de adubo por hectare,
hectare e faz menos quantidade de cobertura, ele produz melhor. Por quê? Simplesmente ele soube escolher aquele tipo de solo para fazer o plantio. Então, meu amigo, o que eu estou te dizendo aqui hoje e agora é em cima de resultado. Inclusive, eu estou aqui numa lavoura. No ano passado, esse produtor rural não utilizou o método que eu tinha passado para ele esse ano. E teve área o ano passado que ele produziu simplesmente 90, 100 sacos de milho por hectare. Nesse ano, ele mudou totalmente o manejo. Tá? Então, mesmo na safra de verão, ele teve pouca produtividade. Por quê? Não levou em consideração determinados detalhes. Então, o plantio de milho, igual eu falo para vocês, se você não considerar a adubação de base, você não considerar o tipo do solo, para você pegar e fazer essa recomendação, você pegar e plantar esse milho, provavelmente a chance de você produzir é muito pouca. Então eu já tive cliente que nos anos anteriores plantava milho e produzia muito pouco e gastava muito. Por quê? Não fazia a adubação correta. Então eu já tive cliente que produziu, que no ano, na mesmas áreas, com o manejo dele, ele produziu 120 sacos de milho por hectare, adotando o meu manejo, ele conseguiu produzir 185. Simplesmente fazendo pequenas mudanças que estavam dentro da tecnologia que ele estava usando e teve excelente resultado. Com isso, quando foi fazer os cálculos em termos de custo, ele gastou menos do que no manejo que ele estava utilizando anteriormente. Então, a maioria dos produtores rurais, eles tendem a fazer as coisas simplesmente observando e já adotando tipo receita de bolo. Então, vou usar tanto, fulano usou tanto, o ciclano usou tanto, eu tenho de usar. Vou usar isso. Não é bem assim. Às vezes o outro produtor rural, ele planta com 500, 600 quilos de adubação por hectare, porque o solo dele precisa. Às vezes o seu solo não tem necessidade de um volume alto de adubação. E com isso você pode reduzir esse volume que você vai conseguir produzir mais do que o outro. Então, primeira coisa, conhecer o seu tipo de solo, aonde você vai plantar o milho. Se você não conhecer, você automaticamente, a chance de você pegar e perder dinheiro é muito grande. É o que eu vou bater muito nesse vídeo aqui em relação a isso aí, tá ok? Então, eu já vi cliente perdendo dinheiro porque adotou práticas tipo receita de bolo, principalmente copiando dos vizinhos. E copiou dos vizinhos, deu errado porque utilizou um custo alto e a produtividade não foi boa. Determinados macros e micronutrientes ficou em excesso e excesso também não traz boa produtividade. Então tem que ter muito cuidado. A planta, ela necessita daquilo correto, daquilo certo para ela sobreviver. Se tiver em excesso, em vez dela te entregar mais, ela vai te entregar menos. Ah, eu vou fazer 350 kg de ureia por hectare ou 400 kg de ureia por hectare. Cuidado. Se a sua lavoura já tiver com excesso de nitrogênio, em vez dela te entregar mais produtividade, ela vai te entregar menos produtividade. Então, o detalhe importante você tem que levar em consideração. Aquilo que está em excesso também te traz prejuízo. Além, vai te trazer prejuízo na produção e vai te trazer prejuízo no bolso, que você não tinha necessidade de ter comprado. Então, esses detalhes, o produtor rural tem que ficar atento. Se não ficar atento, ele vai perder dinheiro. Então, não é simplesmente adotar receita de bolo da vizinhança, porque senão você não vai conseguir ficar no mercado. E hoje quem fica no mercado é quem produz muito e com custo baixo, levando em consideração os mínimos detalhes, que aí o que ele tem? Uma boa produtividade e uma margem de lucro alta. Esse é o produtor rural que fica no mercado, desde o pequenininho até o grande. Isso que eu estou falando serve desde o produtor pequeno até o produtor rural grande. Então, meus amigos, vamos começar realmente naquilo que nos interessa. Que até agora eu falei muita coisa, né? Então vamos pôr isso em prática. Primeiro, vamos considerar um plantio de milho safra-verão. Vamos começar com o plantio de milho safra-verão. O que eu devo fazer? Primeiramente, conhecer a área aonde eu quero plantar esse milho. Levantar o histórico dessa área anteriormente. Essa área, o plantio dela foi o quê? Foi soja. O plantio dela era capim braquiária. Então, fazer o levantamento dessa área. Para mim fazer o plantio de verão com eficiência, eu vou ter que fazer o levantamento dessa área para me ver o que precisa para eu estar corrigindo esse solo, se esse solo está corrigido. Fazer o levantamento das principais possíveis pragas que pode estar atacando esse milho, desde a fase inicial, na raiz, né, na germinação, desde a fase inicial, desde a germinação, até o final do ciclo. Esse é o detalhe importantíssimo, fazer esses levantamentos dessas possíveis pragas. Para mim pegar e estar fazendo ali um tratamento, começando desde a base, fazer um tratamento de semente adequado para aquelas espécies de praga que pode vir estar atacando ali a semente de milho ali após o plantio. Então você pegar e samear o milho não é tão simples igual muitos pensam. Então a partir do momento que eu escolhi a área, verifiquei as espécies de praga, vou estar verificando também as possíveis
tipo de doença que tem no solo, espécie de fungo, de bactéria, para mim estar fazendo também um tratamento de semente direcionado àquele tipo de solo aonde eu vou estar semeando a minha semente de milho. Então, você tem que fazer dois levantamentos importantes. Você pegar, saber toda a parte estrutural do solo, verificar o pH, você pegar e está verificando se o solo está corrigido ou não, para você estar pegando e seguindo ali o segundo critério, que é estar fazendo ali a escolha ali do seu tratamento de semente adequado. Após você fazer essa escolha de tratamento de semente, você pegar e realizar seu plantio, a partir do momento que você conhece seu tipo de solo, você tem como estar calculando a quantidade certinha de fósforo por hectare em relação ao volume de milho que você queira produzir. Então, não tem necessidade de você colocar nada em excesso. E se você colocar em excesso, o milho às vezes não vai ter potencial para te entregar, você vai gastar aquilo que não tem necessidade, com isso você está diminuindo seu lucro. Então, procura usar a quantidade correta, tanto de fósforo, tanto de potássio, quanto de nitrogênio, de acordo com as características do seu solo. Não pega como padrão uma receita de bolo, que se você pegar como padrão receita de bolo, a chance de você acertar a sua produtividade é muito pequena, que às vezes aquilo que você vai estar jogando já está em excesso, em vez de produzir mais, vai produzir menos. Então, isso aí, pessoal, essa adubação em termos de milho, ela depende de vários fatores. Um detalhe importante, procura aproveitar todos os tipos de macros e micronutrientes que tem no seu solo. Então, o seu solo é muito rico, às vezes é um solo muito rico, ali ele é bom de disponibilizar nitrogênio, então faz um processo de inoculação do sistema radicular, certo? No início da germinação. Procura utilizar um inoculante específico para o milho. Com isso você consegue aproveitar mais o índice de nitrogênio que tem no solo. Você pode também fazendo o tratamento utilizando o cobalto molibdênio, ele vai te ajudar a disponibilizar nitrogênio. Então tem vários macros e micronutrientes que você pode estar explorando do próprio solo. Simplesmente você fazer o quê? Um manejo adequado. Então se você fazer esse manejo adequado, não tem necessidade de você estar aplicando, utilizando grande quantidade aí de adubo. Então hoje eu estou fazendo esse vídeo exclusivo, o pessoal me pediu, porque o custo por hectare de um plantio de milho, em termos de adubação, hoje está muito alto. Então você já vê falar em adubo aí de 7 mil até 8 mil reais a tonelada. Então você está com um custo muito alto. Então se for pegar e fazer aplicação aleatória, automaticamente o produtor rural está jogando seu lucro fora. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso aí. Então após fazer esse tratamento de base, escolheu a adubação correta, procura fazer depois na cobertura, o milho germinou, faz um monitoramento, questão de pragas, de doenças, certo? Tudo certinho. Quando for fazer a cobertura, procura fazer uma análise de folha, que é muito importante, tá? Porque às vezes é difícil você saber realmente a quantidade e quais são os tipos de micronutrientes que está deficiente, tá? Que aí você vai estar descobrindo também aquilo que está em excesso, para você evitar usar aquilo que está em excesso. O que está em excesso também vai prejudicar a sua produtividade. Então faça uma análise de folha antes de você entrar com a cobertura no milho, que você vai economizar dinheiro. Eu vou ter de usar 250 kg de ureia por hectare. Não, às vezes o solo não tem necessidade de você estar usando 250 kg de ureia por hectare. Agora você imagina uma tonelada de ureia hoje, está custando no mercado aí em torno de 7, 8 mil reais. Aí o que acontece? Se você jogar 50 quilos a mais por hectare é muito dinheiro. Se você jogar 100 quilos a mais por hectare é muito dinheiro. Então faz um levantamento correto, algo que sei que vai te trazer segurança, que você não gasta muito e que a planta vai te dar a resposta e vai te entregar. Que não é você gastar com excesso que a planta vai te entregar, não. A planta não funciona dessa forma. Você gasta com excesso, ela produz com excesso. Isso aí não existe isso aí. Então procura trabalhar principalmente na cobertura, fazer um levantamento adequado, fazer do tipo de solo, ver a quantidade certa que precisa de nitrogênio. Se tem que fazer reposição de algum micronutriente ou macronutriente, procura fazer a reposição desses que estão em deficiência, somente os que estão em deficiência. Procura identificar também aquilo que está em excesso. O que está em excesso, tem muito cuidado, tá? Não utilizar mais, porque dificilmente você vai conseguir estar reduzindo esse excesso, porque o ciclo da cultura é muito curto. Se seguir isso que eu estou falando para você, a chance de você pegar e ter sucesso no plantio do milho é muito
grande. Porque hoje, só eu falo para vocês, isso que eu estou falando para você, você pode ser aquele produtor pequeno, que usa uma baixa tecnologia, que faz praticamente tudo manual, que ele tem que pegar e considerar esses detalhes que eu estou falando. Ele pode plantar lá, eu vendo milho para pamonha, eu planto lá meio hectare direto, eu planto 300 metros quadrados por semana, tá? Então, esse produtor rural também tem que ficar atento, porque se ele conseguir produzir mais e reduzir o custo dele, ele vai ter condições de ganhar lá na ponta. Não é excesso de adubação que vai fazer com que as espigas de milho fiquem grandes. O que vai fazer as espigas de milho desenvolver e o milho produzir é o conjunto. Então, ele tem que considerar todo o conjunto. Para o milho produzir, ele não é só de nitrogênio, fósforo e potássio, não é só de um NPK adubo não. O milho para produzir, ele precisa de vários micronutrientes, ele precisa do NPK, mas tudo tem de estar equilibrado. Se não tiver equilibrado, em vez dele produzir bem, em vez dele entregar bem, ele vai produzir o quê? É pouco. Por isso que em determinadas regiões, quando você planta um milho que é rústico, às vezes você planta um milho rústico, uma semente híbrida rústica, ela vai produzir mais que quando a pessoa planta um milho de ponta. Por quê? Porque às vezes ele escolheu a semente errada, ele está plantando naquele local. Então é muito importante você também saber fazer a escolha da variedade que você vai plantar. E se você não souber fazer essa escolha, você vai colocar uma variedade em local que não poderia estar colocando. Então se for um solo, por exemplo, um solo de primeiro ano, de segundo ano, é que o solo ainda não está totalmente corrigido, ou tem que fazer mais matéria orgânica, ou tem que trabalhar mais esse solo. Eu tenho um solo que tem uma alta infestação de nematóide, então eu vou ter que estar procurando uma semente para eu semear naquele solo, aquele tipo de solo, que seja mais resistente que eu identifiquei. E se eu não fizer isso, a chance de me acertar é muito pequena. Você tem que considerar mínimos detalhes, que senão lá na ponta vai te dar prejuízo. E um detalhe importante, a adubação do milho não é até os 15 dias após germinação, não. A planta, ela necessita de todos os macros e micronutrientes para ela desenvolver desde o início do ciclo da cultura até o final do ciclo da cultura, até o final. Então aqui lá, o milho já está com 40 dias, já está com 30 dias, não vou aplicar nada, não vou fazer nada. Se estiver precisando de fazer, você deva fazer, que a planta vai agradecer, vai dar resposta. Se ela estiver precisando, porque ela precisa de todos os macros e micronutrientes balanceados durante todo o seu ciclo, dentro das normas de necessidade para o desenvolvimento de cada cultura. Por isso que você tem que pegar e estar atento a esses simples detalhes aí. Já mostrei isso várias vezes em campo, principalmente pós-pendoamento. Pós-pendoamento, a maioria dos produtores rurais não quer fazer nada no milho. Às vezes quer fazer aplicação só de fungicida. Aí eu chego lá, eu peço para fazer análise, né, de folha, faz o levantamento, identifica o que está deficiente e acrescenta aquilo ali que está deficiente pós-pendoamento e já ativo aumento de produtividade até de 26 sacas de milho por hectare. E isso no pós-pendoamento. Já consegui a área lado a lado com um diferencial de produtividade até de 26 sacas de milho por hectare. Então, por isso que tem de acabar com esse mito. Você tem que cuidar da sua lavoura desde o início do ciclo da cultura até o final em termos de adubação. E está sempre atento. Hoje nós temos várias tecnologias de apoio, você tem um laboratório, você pode mandar fazer análise, identificar aquilo realmente que precisa, está usando aquela quantidade certa, tá? Não usar nada em excesso, porque investimento feito corretamente é lucro certo no bolso. O investimento que não é feito corretamente é prejuízo certo. Então, se você pegar e fizer as coisas dentro das normas, seguindo o padrão correto, você vai ganhar dinheiro. Então é isso, meus amigos. Esse bate-papo que nós tivemos agora foi para estar te orientando e procurando te ajudar para você estar conduzindo aí a sua lavoura de milho, principalmente em termos de adubação. O custo mais alto aí de uma lavoura hoje é a adubação. É algo que a planta precisa desde o início da cultura até o final do ciclo dela. Então, às vezes o produtor rural pensa que o custo de adubação é baixo, é porque ele faz só lá joga só um pouquinho de adubo lá na base lá e esquece que a planta precisa durante todo o seu ciclo, tanto de macro quanto de micronutrientes. Então é isso, pessoal. Se você pegar e gostou desse vídeo, passa para seus amigos, deixa aí seus comentários, eu procuro aí estar desenvolvendo meu trabalho em cima do que o pessoal está pedindo aí, tá? Qualquer dúvida que tiver, pode pegar e deixar aí seus comentários, que a gente procura aí estar sanando essa dúvida. Aqui hoje, infelizmente, não tem como eu gravar aqui de dentro da lavoura de milho, mas eu estou aqui numa área de milho aqui que eu estou fazendo acompanhamento dela, desde o tratamento de semente, né, até aí o final do ciclo.
Então essa lavoura está bem uniforme, é uma lavoura de 180 hectares de milho, é uma lavoura que esse ano era a área de sequeiro. O ano passado, nessa mesma propriedade, eu acompanhei uma área que conseguimos chegar a 203 sacas de milho no sequeiro, ou seja, isso aí é todo o conjunto, né? Isso aí é todo o conjunto que tem que seguir junto, né? Tanto na fazer o manejo corretamente, quanto também o tempo ajudar, né? O clima ajudar, tem que ter chuva, né? Sem chuva também a gente não consegue produzir nada não. Então, até mais, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe esses comentários, que estamos aí para estar somando aí e procurando aí desenvolver cada vez mais conteúdo que possa estar te ajudando aí, você como produtor rural.